Olá pessoal, eu sou Tatiana, sou coordenadora de produção da Cooperrita. Hoje eu vou falar um pouco para vocês da nossa linha de derivados, né? As características de cada produto, né? Para vocês compreender toda aquela qualidade que a gente vem explicando desde o campo, né? E chega na plataforma, depois a gente passa pelo setor de pasteurização e aí isso vai continuar nos processos produtivos de toda a nossa linha de produtos. Hoje temos a linha de queijo, os convencionais que a gente fala, que é o queijo frescal, a ricota, a mussarela, o Minas padrão, o queijo coalho e o parmesão. O parmesão hoje a gente tem o parmesão reserva, né, que ele tem uma característica de 24 meses no mínimo de maturação, e o nosso parmesão, né, o convencional aí, mas que também vale frisar, né, que ele tem a maturação de 6 meses. Um queijo parmesão, para ter essa classificação, ele precisa realmente ter a maturação de 6 meses. Então isso é uma coisa que deve ser comum para todas as empresas que trabalham com parmesão, mas infelizmente a gente sabe que não acontece, tanto que algumas marcas, inclusive a gente, optou em colocar o selinho de 6 meses de maturação, justamente para chamar a atenção que é uma parte do regulamento para esse produto que a cooperativa segue, conforme ela faz com toda a linha dela. O parmesão tem um processo um pouco similar, no processo de fabricação ao do Minas padrão, tá? Ali as mudanças são de fermento, de tempo de mexedura, que é o tempo que a gente está dando ponto ali, e de temperatura. Mas vai para a forma também, dorme de um dia para outro, nessa forma, sendo prensado. Depois vai para a salga, fica mais tempo, porque as peças são de 5 quilos, demanda mais tempo de salmoura. Depois seca e também vai para maturação e lá permanece por 6 meses. O parmesão, ele tende a ser, por característica, a casca mais grossa. Ele pode ser de mais firme até quebradiço, tá? Depende aí da questão de maturação. E o sabor bem pronunciado, um sabor bem mais forte. Em relação ao parmesão, o parmesão de 6 meses, comparado ao parmesão reserva, ele tem uma diferença muito grande de textura e também de sabor, tá? O de 6 meses ele tende a ser mais macio, e menos quebradiço em comparação ao reserva. O reserva ele já está bem mais seco, bem mais quebradiço, e o sabor bem pronunciado, tá? Essa é uma diferença muito grande entre um queijo de 6 meses e de 24 meses. O Minas padrão, o processo dele é bem diferente, ele já é uma massa semi-dura, tá? Então o processo dele como que é? O leite que foi coagulado, a gente dá o ponto nessa massa, aí ele sofre uma temperatura maior nesse processo, de dar o ponto da massa. Ele vai para a prensa, ele permanece mais tempo na prensa, tá? Às vezes chegando a ficar de um dia para o outro, e depois vai para a salga, ao contrário do frescal que recebe o sal direto na massa. O Minas padrão ele vai para a salga, permanece algumas horas na salga, depois ele sai dessa salga e vai para a maturação, tá? Então todo queijo que passa pela salga ele tem um processo a mais, que é o processo de secagem. Então a gente seca esse queijo depois que sai da salga, embala ele e deixa ele 21 dias maturando, tá? Em temperatura controlada. Então o Minas padrão ele tem a característica de ser, ele é macio, mas a casca dele é um pouco mais firme, E quando degustado, no final ele tem um sabor um pouco mais ácido, que é característico do queijo, tá? Todo queijo e todos os produtos, ele tem um regulamento técnico, e nesse regulamento técnico é citado também as características desejáveis para aquele queijo, Então, o Minas padrão, quando a gente vai olhar a questão de cor, levemente amarelada, casca, tem um pouco de casca, mas é um pouco mais fina, o sabor levemente ácido, tá? A nossa mussarela, por conta dela ser com leite fresco, quando é utilizada em receita, ela não separa
tanto óleo. Às vezes vocês podem observar que algumas mussarelas separam muito óleo, a nossa não separa. Isso é uma característica desejada para a mussarela. Muitas pessoas não sabem que existe esse controle, né, de liberação de gordura da mussarela. O ideal é que não libere tanto para manter realmente dentro do queijo e na hora de ser degustado vir todo o sabor dessa gordura. Tá? Então, derrete muito bem, não tem essa separação de óleo, tá? E o sabor dela é bem pronunciado quando a gente utiliza ela aí para consumo direto ou até mesmo na parte de culinária. O provolone nosso, ele é fresco. Existe uma diferença em relação ao fresco e ao curado. Uma delas é que, né, às vezes a pessoa vê provolone e ela já imagina que pode deixar esse provolone fora de refrigeração, porque a maior parte às vezes está acostumado com o provolone curado. No caso do provolone fresco, ele tem que ficar condicionado também em ambiente refrigerado e ele é defumado com fumaça líquida. Tá? Então, essa é a diferença do nosso provolone em relação ao curado, mas segue o mesmo princípio aí da mussarela. Ele é um pouco mais seco, né, comparado à mussarela, que a gente já deixa nesse ponto justamente para poder o pessoal usar na grelha, empanado. Então, ele é um pouquinho mais seco que a mussarela, mas também tem essa questão de derreter bem, tem essa questão de não separar óleo, certo?